Eu não tenho crença com relação a nada, absolutamente. A crença em si é contra a minha maneira de ver as coisas. A crença é o tatear de um homem cego no escuro. Eu não acredito em nada e não desacredito de nada, porque ambos são sistemas de crença. Ou eu sei ou eu não sei. Sou absolutamente definitivo sobre isso. Você está dizendo que acredita firmemente. O que significa isso? Acreditar firmemente? Por que você usou a palavra firmemente? Deve haver alguma ausência de firmeza por trás. Apenas acreditar não é suficiente? Você sabe que não, por isso tem de acrescentar algo mais para tornar a crença mais sólida, mais forte. Mas qualquer coisa que você faça, uma crença é uma crença, e não pode nunca se tornar conhecimento. O fato de você acreditar firmemente apenas prova que sua dúvida é firme. Um indeciso firme necessita de uma crença firme. Um indeciso comum simplesmente acredita. A crença existe para encobrir algo. Se a dúvida é tão grande, você tem de esticar a crença para ela se tornar uma crença firme. Você tem de reprimir muito fortemente a sua dúvida. Porque sabe que se ela não for fortemente reprimida vai arrancar a cobertura da crença e você ficará nu diante de seus próprios olhos. Daí o choque. O choque não é irrelevante. Por que você ficou chocado? Ou você percebe que o que eu estou dizendo está certo e não existe nenhuma questão de choque, ou percebe que o que eu estou dizendo está errado. E então também não existe uma questão de choque. De onde vem o choque? O choque necessita de duas coisas, uma parte de você. Sua parte mais profunda, sua parte mais reprimida. Enxerga a verdade do que eu estou dizendo. E a sua parte repressora não quer enxergá-la. Esse conflito cria o choque. Você pode acreditar firmemente na filosofia do pensamento positivo. Mas eu não acho que entenda o que significa a filosofia do pensamento positivo. Em primeiro lugar, a filosofia do pensamento positivo significa ser mentiroso, significa enganar a si mesmo e aos outros. O pensamento positivo é a única filosofia com que os Estados Unidos contribuíram para o pensamento humano. Nada mais. Dale Carnegie, Napoleon Hill, Padre cristão Norman Vincent Peale. Todas essas pessoas encheram toda a mente americana com esta ideia absolutamente absurda de uma filosofia positiva. E isso atrai particularmente as mentes medíocres. O livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, foi vendido em números quase próximos aos da Bíblia. Nenhum outro livro conseguiu atingir essa popularidade. Na verdade, a Bíblia não deve contar como um concorrente, porque é dada mais ou menos de graça. É imposta às pessoas. Mas as pessoas compraram o livro de Dale Carnegie, ele não lhes foi dado gratuitamente. E criou certo tipo de ideologia que deu origem a muitos livros semelhantes. Mas para mim isso é nauseante. A própria ideia de que você queira influenciar as pessoas é a ideia de um vendedor. E é isso que Dale Carnegie era. Um vendedor transformado em filósofo. Isso aconteceu muitas vezes. Por exemplo, Werner Elliard, fundador do Oeste. Ele era um vendedor de enciclopédias e dicionários. Mas tentando vender enciclopédias e dicionários aprendeu tanto sobre a arte de vender que pensou: por que perder meu tempo com enciclopédias? Por que não vender ideias diretamente? Que são mercadorias mais invisíveis. As pessoas não conseguem enxergar uma ideia e, no entanto, continuam comprando-a. E uma vez que você tenha pagado $250 por uma determinada ideia que você não consegue enxergar, você tem de fingir que a captou, do contrário, as pessoas vão achar que você é um tolo. $2 e você não a captou. Quando Werner Elliard, ou pessoas como ele, descobriu
Que podia vender enciclopédias sem valor nenhum que ninguém iria ler nem examinar com profundidade. Enciclopédias que as pessoas simplesmente têm para exibir, no seu escritório ou na sua sala. Porque elas parecem lindas. Mas não estão ali para serem lidas. Estão ali para serem olhadas. Se você consegue vender enciclopédias, por que não vender ideias? Quando você conhece a técnica simples da arte de vender, você consegue vender qualquer coisa. O pensamento positivo é apenas uma maneira de enganar as pessoas. Se influenciar pessoas e ganhar amigos se torna sua ideologia, você tem de fazer duas coisas. A primeira é que terá de agir, se comportar da maneira como as pessoas gostam que você age e se comporte. Essa é a maneira simples de influenciá-las. Não há outra maneira. Toda a filosofia pode ser condensada em uma frase simples. Se você quer que as pessoas sejam influenciadas por você, simplesmente se comporte da maneira que elas acham que é certo se comportar. Você prova ser o ideal delas, o que elas também querem ser, mas ainda não conseguiram ser. É claro que você não pode se tornar o ideal de qualquer pessoa, mas pode fingir. Pode se tornar um hipócrita. E, se você vai influenciar muitas pessoas, então é claro que terá de ter muitas personalidades, muitas máscaras. Porque cada pessoa é influenciada por uma máscara diferente. Se você quer influenciar um hindu, tem de ter um tipo diferente de personalidade daquela que você usa quando está tentando influenciar um cristão. Para os cristãos, Jesus crucificado na cruz é o símbolo do maior sacrifício que qualquer um pode fazer para redimir a humanidade. Para os hindus, a crucificação simplesmente significa que aquele homem deve ter cometido um grande pecado no passado. Sua filosofia é a do karma e suas consequências. Você não pode ser simplesmente crucificado sem qualquer karma da sua parte. Você deve ter agido com maldade e este é o resultado disso. A crucificação de Jesus não prova ao hindu, ao jainista ou ao budista que ele é um Messias. Porém, para o cristão, Mahavira, Buda, Krishna, Lao Tse, ninguém parece ser comparável a Jesus. Na verdade, para uma mente cristã todos eles parecem muito egoístas. Estão apenas trabalhando em prol da sua própria redenção, enquanto Jesus está trabalhando em prol da redenção de toda a humanidade. Um homem que está interessado em sua própria realização suprema é obviamente o homem mais egoísta do mundo. O que pode ser mais egoísta do que isso? Se ele renuncia ao mundo, isso é egoístico, porque ele simplesmente quer que a sua alma seja libertada da roda da vida e da morte. Ele quer encontrar o Espírito Universal de Deus ou quer entrar no Nirvana e desaparecer no cosmos onde não há sofrimento, onde há apenas bem-aventurança eterna. E este homem não se incomoda com mais ninguém? Você o chama de santo, de uma encarnação de Deus. Não, isso não atrai o cristão. Se você quer influenciar muitas pessoas, tem de ter muitas personalidades, muitas máscaras. Tem de continuamente fingir o que você não é, e esconder o que você é. É isso que cria um farsante. Toda a filosofia de Dale Carnegie é dirigida aos farsantes. Na verdade, a palavra farsante também é uma contribuição americana. Estranhamente, em inglês, fone significa exatamente a mesma coisa que personalidade. No teatro grego os atores usavam máscaras e falavam através da máscara. Sona significa som, e o som que vem de uma máscara é chamado persona em grego. Não é a pessoa real, mas a máscara. Você não sabe quem está por trás dela. Tudo o que você escuta é o som, e você vê a máscara. A máscara é uma máscara, ela não pode falar, e aquele que pode falar, você não vê, ele está escondido por trás da máscara. De persona veio a palavra personalidade. E fone é farsante.
É exatamente a mesma coisa. Desde que os telefones surgiram, você pode ouvir a voz das pessoas através do telefone, mas não consegue vê-las. E é claro que a voz também não é exatamente a mesma. Vindo através de fios ou mesmo sem fio, muita coisa muda. Fone é falso, iPhone vem de fone. É estranho. Mas persona e fone significam exatamente a mesma coisa. Você não vê quem está falando, você só ouve a voz. E esta também sofreu uma mudança através do telefone ou da máscara. Não é exatamente a mesma voz. A filosofia de Dale Carnegie cria farsantes, mas o propósito real é influenciar as pessoas. Por quê? Para fazer amigos, mas por quê? Qual é a necessidade disso? Duas coisas têm de ser entendidas. Primeiro, que influenciar pessoas é apenas um meio de fazer amigos. A palavra ganhar tem de ser enfatizada. Ela tem toda uma política incorporada nela. Quanto mais pessoas estiverem sob a sua influência, mais poderoso você é. Seu poder depende de quantas pessoas o apoiam. De quantas pessoas você influenciou tanto a ponto de elas estarem prontas para fazer qualquer coisa por você. Por isso, o político fala em uma linguagem que é sempre vaga. Você pode interpretá-la como quiser, para que muitas pessoas possam ser influenciadas. Se ele for muito claro e o que ele disser for absolutamente científico, sem nenhuma ambiguidade, exato, se só tiver um significado, então talvez ele só tenha sucesso em aborrecer as pessoas. É isso que eu tenho feito toda a minha vida. Como perder amigos? Como criar inimigos? Se alguém quiser aprender isso, pode aprender comigo. E a razão disso é que eu não quero influenciar ninguém. A própria ideia é feia, e contra a humanidade. Influenciar significa interferir, ultrapassar os limites, atraí-lo para um caminho que não é o seu, fazê-lo fazer coisas nas quais você nunca pensou antes. Influenciar uma pessoa é o ato mais violento do mundo. Eu nunca tentei influenciar ninguém. Se alguém viu alguma verdade no que eu digo ou sou, é outra coisa, mas eu não fiz nenhum esforço para influenciá-lo. Se, a despeito de mim, ele conseguiu enxergar algo, toda a responsabilidade é dele. Consta que Jesus disse ao seu povo: no dia do juízo final, vou separar o meu rebanho e dizer a Deus que estas pessoas são o meu povo. Elas têm de ser salvas. Com as outras eu não estou envolvido. Se houver algo como um dia do juízo final, não há nada disso, mas, só em prol da discussão, se houver algo como um dia do juízo final, e se eu tiver de fazer uma separação, não conseguirei encontrar uma única ovelha, porque eu nunca influenciei ninguém. E, quando você influencia alguém, certamente se torna o pastor e aquela pessoa se torna apenas uma ovelha. Você está reduzindo os seres humanos a ovelhas, você está tirando a sua humanidade. Dizendo que vai salvá-los, você os está destruindo. Não se deixe influenciar por ninguém. Não se deixe impressionar por ninguém. Observe, olhe, seja consciente. E escolha. Mas lembre-se, a responsabilidade é sua. Você não pode dizer: Senhor, eu o segui. Agora me salve. Nunca siga ninguém, porque essa é a maneira de você se desviar de você mesmo. Dale Carnegie começou toda essa escola de filosofia positiva, de pensamento positivo. Não veja o lado negativo, não veja o lado mais escuro. Mas, por não vê-lo, você acha que ele desaparece? Você está apenas se enganando. Você não pode mudar a realidade. A noite ainda estará ali. Você não pode pensar que é dia 24 horas, mas mesmo que pense isso não vai haver luz 24 horas por dia.
O negativo é tão parte da vida quanto o positivo. Eles equilibram um ao outro. Depois de Dale Carnegie, o grande nome na tradição desse pensamento positivo é Napoleon Hill. Quem pensa enriquece. É sua maior contribuição para o mundo. Um livro muito bem escrito, mas tudo lixo. Pense em riqueza, e você não tem de fazer nada, só tem de pensar. Em termos absolutamente positivos, e a riqueza vai começar a fluir na sua direção. Se ela não vier, isso simplesmente significa que você não pensou de uma maneira absolutamente positiva. Assim, esses são os belos jogos em que você não pode derrotar o homem que está propondo o jogo. Ele tem a chave em suas mãos. Se por acaso você for bem-sucedido, ele também será bem-sucedido porque a sua filosofia, pense e enriqueça, foi bem-sucedida. Você pensou positivamente que choveriam dólares sobre você. Não flocos de neve, mas dólares chovendo sobre você. E de repente seu tio morre e lhe deixa uma grande herança. Naturalmente, o pensamento positivo funciona. Mas 90% das vezes você não vai ser bem-sucedido. E você sabe perfeitamente bem que o seu pensamento positivo não é absolutamente positivo. Você sabe que há dúvida. De vez em quando você abre os olhos para ver se são dólares ou apenas flocos de neve. Você vê que são apenas flocos de neve. E novamente fecha os olhos e começa a pensar que estão chovendo dólares. Mas a dúvida está aí, porque são na verdade flocos de neve. A quem você está tentando enganar? Todos esses pensamentos vão passando. Isto é tudo bobagem, não vou perder meu tempo, eu poderia estar ganhando alguns dólares. Desta maneira estou perdendo em vez de ganhar. Mas Napoleon Hill escreve muito bem e dá exemplos de como as pessoas obtiveram sucesso através do pensamento positivo. E você pode encontrar pessoas. Este mundo é muito grande. Para tudo você pode encontrar um exemplo. Na verdade, pode encontrar centenas de exemplos. Basta olhar em volta e tentar encontrá-los. E todas essas pessoas fizeram exatamente isso. Encontraram exemplos, e colocaram os exemplos em uma bela prosa poética. E é claro que você quer ser rico. E então elas exploram sua ambição, o seu desejo. Elas lhe dão um método simples e não lhe pedem nada em troca. Não, eu não acredito em nenhuma filosofia do pensamento positivo. Nem acredito no oposto, na filosofia do pensamento negativo. Porque os dois existem. O positivo e o negativo formam um todo. Minha filosofia é holística, nem positivista nem negativista. Mas holística, realista. Você enxerga o todo na sua totalidade, onde quer que ele esteja. Bom e ruim, dia e noite, vida e morte. Estão ambos ali.